Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo de número 2, nós vamos ler o versículo de número 13. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Amém? Diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém? Eu quero falar um pouco nesta noite sobre sonho e realidade. Se eu perguntar para todos aqui, eu acredito que cada um de nós vai dizer que tem um sonho. Temos sonhos acerca da nossa vida secular, temos sonhos acerca da vida ministerial, a igreja. Sonhar é algo que faz parte da vida do ser humano. Muitos especialistas concordam que o sonho deve fazer parte da nossa vida, porque aquele que sonha, que tem sonhos, ele pode até não chegar àquilo que ele sonhou, mas em algum lugar ele vai chegar. E eu vejo na Bíblia Sagrada que Deus trabalha muito no que diz respeito aos sonhos. Mas tem uma frase que durante um tempo até marcou um pouco a minha vida, e quem já viu lá no Instagram, lá vocês podem ver lá que eu sempre posto alguma frase lá que Deus coloca no meu coração. E a frase que marcou a minha vida um tempo foi: sonho é para quem acredita e realidade é para quem pode suportar. E, na verdade, entre o sonho e realidade, nós precisamos entender que existe um universo de separação. E que este universo que separa o sonho da realidade, porque muitas vezes nós temos um sonho, mas a realidade que estamos vivendo é algo totalmente ao contrário. Então, entre o sonho e a realidade que nós queremos, existe um universo de separação. E não existe nada que possa pegar a realidade que nós queremos e ligar àquilo que nós estamos sonhando. Não existe um aspecto humano, não existe empenho humano. De forma alguma estou dizendo que você não deve se empenhar, correr atrás do seu sonho, mas quero dizer que se você fizer apenas isso, é vão. Porque esse universo de separação, ele só pode ser preenchido por uma coisa, chamada fé. E o grande problema nos dias atuais é que nós confundimos fé com esperança. Nós precisamos entender que esperança é um elemento da fé, mas a esperança não é a fé. Você vai ver que a Bíblia Sagrada sempre trabalha com a convicção, e fé é convicção. Você vai ver que a Bíblia diz, por exemplo, no Salmo 40, verso 1, esperei confiantemente no Senhor. A Bíblia não está dizendo esperei com esperança, está dizendo esperei confiantemente. Isso quer dizer o que? Esperei com fé. Ou seja, ele não apenas esperou, porque a esperança ela tem uma capacidade que é a seguinte: a esperança ela sempre vai projetar algo na nossa vida para o futuro. Normalmente lança para o futuro. E isso não é fé. Nós vamos ver, por exemplo, que quando Jesus ele chega em Betânia, e a Bíblia vai dizer que Lázaro está morto há 4 dias. A Bíblia diz que Marta, a irmã mais velha ali, no caso, que deveria ser a anfitriã da casa ali, e em uma outra situação ela já tinha vacilado um pouquinho com Jesus. Mas a Bíblia diz que ela vem correndo, e ela diz para Jesus: Senhor, se esse estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que Jesus vai dizer para ela é: Marta, o seu irmão há de ressuscitar. E ela vai dizer eu sei, mas esse eu sei dela não está verdadeiramente enquadrado dentro do aspecto da fé. Porque ela vai usar unicamente a esperança e não a fé. Ela vai dizer eu sei na ressurreição do último dia. O que ela estava dizendo, que ressurreição é essa do último dia? Na eternidade, quando todos os salvos em Cristo serão ressuscitados para estar eternamente com Deus. Então ela não usou a fé, ela usou a esperança. Ela estava dizendo: eu estou confortando o meu coração, porque eu sei que o meu irmão morreu salvo. Então na eternidade eu vou encontrar com ele. E na verdade Jesus está falando do momento. E Jesus vai ter que reiterar então e dizer: Marta, eu sou a ressurreição e a vida.
Quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, Ele não estava dizendo apenas, sou eu quem vou ressuscitar na eternidade. Ele está dizendo, eu sou e estou aqui agora, para fazer isso agora. Não é na eternidade, não é para o dia de amanhã, é para este momento agora. E Ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim não morrerá, e ainda que esteja morto, tornará a viver. Então a esperança sempre vai lançar para uma ideia do futuro. Você não espera para algo que está aqui agora, você espera por algo que vai vir. E quando no que se respeita aos sonhos, nós não podemos tão somente ter a esperança, nós precisamos é ter a fé. Esse universo entre sonho e a realidade que nós queremos não pode ser preenchido pela esperança, não pode ser preenchido por um momento de entusiasmo, não, tem que ser preenchido por uma fé concreta, tem que ser preenchido por uma fé consistente, tem que ser preenchido por uma fé que traz convicção para você. Então, quando não há esta fé, este elo de ligação entre o sonho e a realidade, aí nós vemos dois extremos, dois grupos extremistas que surgem no meio do povo de Deus. Por um lado, os extremistas que são realistas, e por outro lado, o grupo dos extremos que são apenas sonhadores. Os realistas são aqueles que já desistiram de sonhar, e que independente da realidade eles aceitam. Ou seja, aconteceu uma desgraça, foi da vontade de Deus. Aconteceu isso, foi da vontade de Deus. Aconteceu aquilo outro, foi da vontade de Deus. E nós entendemos pela Bíblia Sagrada que nem tudo é da vontade de Deus, mas muitas vezes é permitido por Deus. A destruição de uma família, um jovem que morre cedo, às vezes filho de pais cristãos, é a vontade de Deus? Não, ainda mais se morreu fora da presença do Senhor. Agora, por que morreu daquela maneira? E a pessoa vai dizer, foi da vontade de Deus, mas morreu sem salvação, foi para o inferno, como é que é a vontade de Deus? Não é. Então, nem tudo é da vontade de Deus. Deus espera que nós venhamos cooperar com Ele. A vontade de Deus é que nós cooperemos com Ele. Não existe a ideia, embora alguns creiam, da predestinação ou da pré-determinação. Muita gente se confunde quando lê Eclesiastes 3 e diz, existe um tempo determinado para todas as coisas. E de fato fala lá, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de guerra, tempo de paz. Mas a Bíblia não está dizendo que existe um dia exato, um momento exato em que eu e você vamos chorar, e um dia exato, um momento exato em que eu e você vamos se alegrar. O que a Bíblia está dizendo é que em algum momento nós vamos chorar, e em algum momento nós vamos se alegrar. Em algum momento nós vamos plantar, e em algum momento nós vamos colher. É diferente de falar que está predestinado. Predestinado é, se Deus determinou, dia 20 de dezembro, a tal hora vai acontecer isso. Está determinado, não pode ser mudado. E nós precisamos entender que os sonhos de Deus acerca da nossa vida, eles não estão pré-determinados e nem predestinados. Eles estão planejados. Há uma grande diferença. Porque aquilo que é planejado, dependendo da minha sua atitude, pode acontecer a qualquer momento. Agora, se fosse pré-determinado ou predestinado, não haveria nada que nós pudéssemos fazer. Iria acontecer naquele momento e ponto final. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, você vai ver que Jó diz, vencer eu, que tudo pode, e que nenhum dos seus planos pode ser impedido. A Bíblia diz em Jeremias 29:11, bem sei eu os pensamentos, porque bem sei eu os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, não é o fim que Deus espera, é o fim que muitas vezes nós estamos sonhando. Deus quer realizar aquilo ali. E uma outra versão, uma outra tradução para isso, não é apenas o pensamento, mas os planos que Deus tem ao nosso respeito. Só que para nós preenchermos esta lacuna, ou este vazio entre a realidade que queremos e o que nós estamos sonhando, nós precisamos da fé. E aí vem a questão da fé, porque a fé não é aquela coisa que eu acredito hoje e amanhã eu não acredito. A fé ela não pode estar baseada em circunstância, quer dizer, a circunstância está favorável agora, eu creio. Amanhã a circunstância não está favorável, eu não acredito mais. É por isso que a Bíblia diz que a fé ela é firme, e ela não somente é firme, mas ela é um firme fundamento. Quando você fala de fundamento, a ideia já é de algo bem estruturado.
Mas a Bíblia faz questão de dizer que este fundamento não é apenas um fundamento, mas é firme. Firme fundamento das coisas que se esperam, mas não apenas daquilo que você espera. Aí entra o outro elemento da fé, e a prova daquilo que não se vê. Então, quando eu e você usamos apenas a esperança em alguma coisa, nós na verdade não temos a convicção de que Deus pode fazer no hoje, de que Deus pode fazer agora. Nós lançamos sempre para o futuro. E tudo aquilo que se demora na nossa vida, em algum momento a gente vai ficar um pouco borocochô, a gente vai às vezes dar uma desanimada. A Bíblia diz isso. Provérbios diz: a esperança que se demora faz adoecer o coração. Ou seja, quando você está esperando ansiosamente alguma coisa, mas aquilo não acontece, aquilo vai adoecendo você. Agora, quando você tem fé, isso vai blindar você, porque a fé não traz uma convicção, é só daqui 10 anos, não há nada do que eu posso fazer. Não, a fé traz a convicção de que pode acontecer hoje, agora, neste exato momento. Então nós precisamos, entre o sonho e a realidade, preencher este vazio. Porque os realistas é aqueles que encaram a realidade. Meu filho morreu, foi da vontade de Deus. Foi morrer no pecado, foi para o inferno. Foi da vontade de Deus? Não. A minha vida em casa, de repente, está totalmente bagunçada. Da vontade de Deus. A coisa não está dando certo em nada na minha vida. É da vontade de Deus. É que não chegou o tempo de Deus. E normalmente isso é uma desculpa para a falta de fé. Me perdoe falar a realidade, mas normalmente nós usamos isso como desculpa para a falta de fé. Aí nós falamos: não é o tempo de Deus. Aí vamos lá muitas vezes para aquela ideia antiga: é porque eu estou no Cronos ainda, não chegou o Kairos de Deus. Não, é porque nós não tivemos fé suficiente. Então, os extremistas, que são realistas, aqueles que encaram a realidade, não faz nada para mudar, decidiram não sonhar mais, acontece uma desgraça, aceita. Está enfermo, aceita. Não, vou morrer desse jeito, não há nada que possa fazer. Está na pobreza, na miséria, não, tem nada que possa fazer. São os realistas, encaram a realidade desse jeito e ficam satisfeitos. Encara a desgraça, não tem paz, não tem alegria, não tem felicidade. Não, é isso que Deus quer para a minha vida, eu vim para sofrer. Muitas vezes usa isso. Por outro lado, os sonhadores. Quem são os sonhadores apenas? Aqueles que estão sempre sonhando, estão sempre com a cabeça no mundo da lua, mas nunca estão com os pés no chão. E esse é um problema. Por quê? Porque se nós não temos um alicerce sobre o qual firmar os nossos pés, como é que você vai concretizar um sonho na sua vida? E o alicerce da vida do crente, primariamente, lógico, Cristo, 1 Coríntios 3:11, para a fé, para a salvação. Mas nós precisamos entender que a fé é como se fosse um segundo alicerce. Deixa eu dar um exemplo. Essa construção aqui, nós temos o primeiro alicerce aqui. Toda a estrutura, todo o peso estão sobre essas colunas e sobre a fundação que foi feita aqui. Agora, para levantar a parte de cima, não bastou apenas essa fundação, precisou fazer o quê? Um segundo piso, uma laje. E a fé é como se fosse esse segundo piso, essa laje. Ou seja, Deus já lançou o primeiro fundamento sobre o qual nós vamos edificar aquilo que é primário na nossa vida, o quê? A salvação. A salvação é sobre Cristo. Só que outras coisas, querido, nós vamos edificar sobre a nossa fé. É sobre a nossa fé. Quando nós lemos Hebreus 11, você vai ver que o que fez a diferença na vida daqueles homens ali, não foi o fato deles terem um sonho, não foi o fato de apenas ter ouvido uma palavra de Deus, não, mas eles são descritos como que heróis da fé. Vai dizer que pela fé extinguiram o poder de fogo, se referindo a Sadraque, Mesaque e Abednego. Pela fé venceram reinos inteiros, exércitos inteiros, provavelmente se referindo a Gideão. Pela fé tiveram os seus mortos ressuscitados, provavelmente se referindo à viúva de Serepta e a sunamita. Então veja que o que fez a diferença na vida deles não foi apenas ter um sonho, mas foi o fato de que eles usaram o quê? A fé. Então a realidade que nós vivemos é exatamente essa, que normalmente nós temos um sonho, mas a realidade que nós vivemos é totalmente ao contrário. E existem exemplos bíblicos de pessoas que estavam vivendo exatamente dessa maneira, tinham um sonho, mas que viviam uma realidade diferente. E só voltando um pouquinho aqui, falando acerca do equilíbrio, Deus sempre trabalhou em cima do equilíbrio, sempre. Quando você
vai ver a Bíblia Sagrada falando profeticamente acerca de Cristo, você vai ver que 1 Coríntios 3:11 fala que ele é o quê? O alicerce. Ou seja, uma casa só pode ficar equilibrada sobre um alicerce. Você vai ver em Mateus capítulo 7 que fala o quê? Que aquele que ouve a palavra e pratica, Jesus assemelha ao homem prudente que edificou a sua casa no quê? Na rocha. Mais uma vez a ideia do equilíbrio e sustentação. Vamos estar lendo Juízes capítulo 1, versículo de número 7. Juízes capítulo 1, versículo 7. Vamos ler a partir do 4 até o 7. Diz assim: E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os fariseus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens, e acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos fariseus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. O que a Bíblia está narrando aqui? Primeiro, o povo de Israel não fez isso com maldade, é porque esse rei tinha o costume de fazer com toda a nação que ele conquistava, os generais, os reis, ele agia dessa maneira. Então, eles deram a paga que Deus queria para ele, fizeram a mesma coisa. Agora, por que motivo esse rei fazia isso? Primeiro, se você perder o dedo polegar, você perde totalmente a sua capacidade da mão, principalmente no que diz respeito a pegar algo com firmeza. Naquela época, a mão era muito usada numa guerra, para a espada, a lança e o próprio escudo. Então o que ele fazia? Ele capturava esses reis, e para que esses reis não se reunissem dentro ali do próprio império, causassem uma revolta e fossem capazes de guerrear e vencer ele fazia isso, ele cortava os dedos polegares das mãos, ou seja, eles não seriam destros na guerra, seriam facilmente derrotados. Quando a Bíblia fala que ele cortava o dedão do pé, você não vai andar direito. Então o inimigo ele trabalha dessa maneira. Isso aqui não está na Bíblia apenas para narrar a história de um rei, mas para mostrar que Deus fez o corpo, o nosso corpo e o próprio corpo de Cristo, que é a igreja, em perfeito equilíbrio. E muitas vezes o adversário ele não vai vir e cortar a cabeça, porque ele não pode cortar a cabeça, mas ele pode cortar um polegar e vai impedir que muitos de nós guerreemos. Ele vai cortar o dedão do pé de certa forma e vai impedir que muitos de nós tenhamos uma vida equilibrada. Quem lembra de Bob Marley? Todo mundo conhece Bob Marley, né? Pelo menos pela história, né? Não é da nossa época, né? Bob Marley morreu com 36 anos de idade, vítima de um câncer. Agora, a razão pela qual ele morreu, por que este câncer primeiro foi para o pulmão e depois foi para a sua cabeça, o que levou ele a óbito? Diz a história que ele contraiu algo que eles chamam de melanoma, que no seu dedão do pé apareceu algo e começou ali, sabe, não sarava aquele negócio, e descobriram que aquilo ali era de origem cancerígena. Então o que os médicos da época recomendaram? Vamos amputar o dedão do pé, porque fazendo isso vai cortar o câncer, não vai se desenvolver. Ele não aceitou, e o que aconteceu? Fizeram apenas uma raspagem ali. Futuramente esse câncer se desenvolveu, foi parar no pulmão e foi parar na cabeça e levou ele a óbito. Agora a questão é, por que Bob Marley não quis cortar o dedão do pé? Porque o que fazia sucesso na vida de Bob Marley não era apenas a sua música, mas era a sua forma ou a sua performance nos shows. Ele dançava muito, ele pulava muito, ele era um cara diferenciado, por isso ele fez muito sucesso. Então quando chegaram para ele e falaram assim, nós vamos ter que amputar o seu dedão no pé, ele disse não, porque ele sabia que se ele perdesse o dedão no pé, acabaria o equilíbrio dele na hora de executar a sua performance. Então veja que transmite um total equilíbrio, a nossa anatomia está em perfeito equilíbrio. Deus trabalha em cima desse equilíbrio, e a nossa vida, para ela ser equilibrada, no que diz respeito ao sonho e à realidade, para nós não sermos aqueles apenas que sonham, mas está com a cabeça no mundo da lua, sonha isso, sonha aquilo, começa a sonhar outra coisa, mas não realiza nada, nós precisamos da fé. E para nós não sermos aqueles que são os realistas, de certa forma,
que encara a realidade e aceita daquela maneira, nós precisamos da fé, porque a fé sempre vai transmitir a ideia para você: não, eu posso mais, eu posso fazer isso, eu posso realizar isso. E é exatamente isso que Jesus transmitiu para nós. Quando em João capítulo 14, versículo 12, ele falou acerca até das obras que ele fez. Ele disse: se vocês crerem, vocês farão as obras que eu faço e farão outras maiores. Foi a ideia que Jesus transmitiu acerca da fé, que através da fé nós podemos ir além, nós podemos fazer muito mais. Quando ele diz: vocês estão impressionados, Marcos 11, estão impressionados pela figueira que se secou? Deixa eu dizer uma coisa: tendes fé, credes em Deus, porque eu digo que se vocês acreditarem, vocês poderão dizer a este monte: lança-te daqui, planta-te no mar, e assim será feito, e tudo quanto pedires em oração crendo já recebereis. E essa é a ideia que nós precisamos ter. Então nós vemos personagens bíblicos que estavam vivendo, que tinham um sonho, a realidade que enfrentava era totalmente contrária, mas que eles preferiram usar a fé e mudaram a sua história. Primeiro exemplo nós encontramos no livro de 1 Samuel, uma das mulheres mais conhecidas da Bíblia e mais pregada talvez, que é Ana. Você vai ver que Ana tinha um sonho. Que sonho? Ter um filho. Mas Ana encarava uma dura realidade que era exatamente o contrário do que ela queria. Ela era estéril, ela não podia gerar filhos, era impossível para ela gerar filhos. Naquela época não tinha os meios que tem hoje não sou muito doutor no assunto, mas de fertilização, essa coisa arada, não tinha naquela época. Então para Ana não tinha solução alguma senão usar a sua fé. Por quê? Porque ela tinha um sonho, encarava uma dura realidade e tinha uma necessidade ainda. O sonho, ter um filho, a realidade, ventre estéril, e a necessidade, dar continuidade à sua linhagem, agradar de certa forma ao seu esposo, embora a Bíblia diz, o próprio Eucana ali se achando um pouquinho, não sou eu melhor que 10 filhos? Eu acho que naquele momento, se Ana tivesse perto do lado, ela ia dizer: vai falar isso para Penina, ela está te dando um monte de filho aí, Mas ela encarava essa realidade. Então o que Ana faz? Ela decide usar a sua fé. Nós precisamos entender que quando nós usamos a nossa fé, nós fazemos com que o nosso sonho venha se ligar ao sonho de Deus. Porque por incrível que pareça, querido, por isso eu li capítulo 2, versículo 13 de Filipenses. A Bíblia diz que Deus opera em nós o querer e o realizar. Ou seja, muitas coisas que estão no nosso coração é Deus quem plantou, e é Ele quem quer realizar isso. Então não é apenas um sonho meu, um sonho teu, pode ser um sonho de Deus. Então o sonho de Ana, quando ela se apresenta diante de Deus, resolve tomar uma atitude de fé e ir até Deus e falar: Deus, eu preciso disso, eu quero isso, e se o Senhor me der isso, vai ser para o Senhor isso. O que acontece? O sonho de Ana se alinha com o sonho de Deus, porque Deus exatamente naquela época tinha um sonho, encarava uma dura realidade e tinha uma necessidade. Qual era o sonho de Deus? Resgatar o seu povo. Qual era a realidade de Deus? Não tinha ninguém para usar. Qual era a necessidade de alguém, de Deus? Ter alguém que governasse sobre o seu povo. Porque quando você lê o livro de Juízes, você vai entender que todas as pessoas faziam o que bem queriam, porque não tinha uma liderança sobre eles. E desde Sansão, não havia aparecido um homem tão cheio de Deus, que Deus pudesse contar, não somente para julgar, mas também para ser sacerdote, para ser juiz e para ser profeta. Não tinha. Desde Sansão não tinha aparecido alguém tão cheio do Espírito Santo, ou poderia até mesmo denominar Nazireu de Deus, como era o caso de Sansão. Então o sonho de Ana se alinha com Deus, e quando ela vai orar: Deus, eu preciso de um filho. Deus, eu imagino, está no céu, e eu preciso de um homem cheio do Espírito Santo, que seja totalmente meu, que seja totalmente entregue a mim. Então quando Ana fala: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu devolvo para o Senhor, o Senhor faça o que quiser com ele. O sonho dela se alinha com o sonho de Deus. Então Deus olha para Ana, ela quer um filho, e eu quero um homem para usar. Ela tem uma dura realidade, um ventre estéril. Eu tenho o meu povo que está estéril, que já não gera um homem cheio de Deus há muito tempo. Então Deus resolve: vou curar o ventre estéril de Ana. E curando o ventre estéril de Ana, Deus também estava curando aquela sequidão, ou de certa forma o ventre do próprio povo de Israel. Porque da mesma forma que para Deus, de certa forma, colocar ou fazer ali ser gerado Samuel no ventre de Ana,
ele precisava curar o ventre estéril dela, também para inserir Samuel no ventre, de certa forma, de Israel, ele precisava curar esse ventre estéril. Então Deus age dessa maneira. Então, quando nós alinhamos o nosso sonho com o sonho de Deus, o que acontece? Deus vai trabalhar em nosso favor. Muita gente diz, o universo vai conspirar ao nosso favor. Não, Deus vai conspirar em nosso favor. O que a Bíblia diz em Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados para o seu decreto ou propósito. Ou seja, se o nosso propósito estiver alinhado com o propósito de Deus, todas as coisas vão cooperar para o bem. Agora, não tem como o meu propósito se alinhar com o propósito de Deus se eu não usar a minha fé. A fé é o que vai me fazer se aproximar de Deus e também agradar Ele. Não tem como eu fazer um projeto, fazer um propósito, mas eu, não tenho fé para me colocar aquilo diante de Deus. Não vai agradar a Deus, é algo meramente meu. O que Deus vai ganhar com isso? O que Deus vai ganhar com isso? Nós não podemos ser egoístas em querer uma coisa em que eu e você apenas venhamos usufruir. Deus quer ganhar alguma coisa com isso. Deus quer. É lógico que a Bíblia diz que Deus nos salvou por amor a nós. Mas Deus está ganhando com isso. Por quê? Porque na eternidade vai ter um povo que vai adorá-lo eternamente. Deus não faz nada sem o propósito de alguma coisa, de render alguma coisa para Ele. Na maioria das vezes Ele vai fazer um propósito, vai executar alguma coisa e vai trazer uma realização na nossa vida se aquilo render glórias para Ele. A Bíblia diz, foi falado aqui, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então não adianta eu quero, Senhor, eu quero ser rico. Deus pode fazer rico? Claro que pode. E quem não quer ter uma boa condição financeira? Todo mundo quer. Agora, com que propósito você quer? Com que propósito, de repente, você quer ser, mais do que rico, talvez um milionário? Para morar no Alphaville, andar de, Ferrari, quem sabe? Mas quem sabe não ajudar ninguém, não glorificar a Deus através desse dinheiro que possivelmente Ele pode te dar, essa riqueza para você ajudar alguém. Quer dizer, Deus não vai conceder isso. Se eu oro para Deus pedindo um carro, mas por que eu quero carro? Senhor, eu quero passar com a minha família, eu quero viajar, eu quero isso, eu quero aquilo. E quando alguém precisar da minha ajuda, e eu de repente não dar uma carona, eu de repente não glorificar a Deus dessa forma, será que vai agradar a Deus? Não vai glorificar o nome dEle. Deus, eu quero um ministério, mas por que eu quero um ministério? Porque eu quero ser famoso. Porque eu quero, não acredito que alguém vai dizer isso, mas às vezes a pessoa pode pensar, eu quero aparecer mais, quero me tornar visível, quero, ser conhecido. E Deus está falando, enquanto a mim, porque querido, Deus pode fazer você conhecido através de várias maneiras, mas quando você se faz conhecido, é para você fazer Deus conhecido através da sua vida. Veja bem, como Deus quer fazer. Você já reparou que uma placa de sinalização, ela nunca está escondida? Ela está visível para todo mundo. Ela está em destaque. No centro da cidade, até Pinhais tem agora, tem aquelas placas que começam na beirada da rua, faz aquele arco e fica centralizada em cima, no centro da rua. Placas grandes, algumas luminosas. Por quê? Para estar em destaque, visível para você ver. Agora, qual é a função da placa? Dizer, eu estou aqui, olhe para mim? Não. A função da placa é apontar você para um destino, apontar você para uma direção, apontar a pessoa que está ali para ela não ficar perdida. Então Deus, Ele pode nos fazer conhecido? Pode. Ele pode nos colocar num lugar de destaque? Sim. Mas nós precisamos entender que Ele vai fazer isso conosco, como que nós sendo apenas uma placa de sinalização. Quando alguém olha para alguém, ainda que conhecido, ainda que de repente estando em vários lugares, ainda que sendo admirado, ainda que sendo uma referência, é para as pessoas olhar para aquela pessoa e entender que ela está indicando, sinalizando para alguém. Quem é esse alguém? Deus, Cristo. É isso que Deus quer de nós. Aquilo que Ele realiza, aquilo que Ele faz na nossa vida, Ele quer sempre que aponte para Ele. E Ana fez exatamente isso. Por isso que o sonho de Ana se alinhou com o sonho de Deus, e Deus concedeu um milagre para ela. Um outro exemplo para nós encerrarmos é o caso de Abraão. A Bíblia não narra a vida de Abraão antes de Gênesis 12,
Não narra exatamente como era a vida dele lá em Ur dos Caldeus e tudo mais. Mas a Bíblia diz que Sara era estéril. E é evidente que naquela época, hoje muita gente não quer ter filho, mas naquela época era impossível um homem não querer ter filhos. Impossível. A Bíblia diz até acerca de um homem que não queria ter e Deus matou ele. Sabia disso? A Bíblia narra isso. No livro de Gênesis, a Bíblia diz que um dos filhos de Judá se casou com uma mulher, e este primeiro rapaz morreu. E como era lá em Israel, o outro irmão deveria casar com aquela mulher. E ele fez, cumpriu a lei. Só que ele não queria de forma alguma engravidar a mulher. Todas as vezes ele fugia de certa forma, não vou falar de forma explícita aqui, que está escrito lá, né? Mas ele fugia de engravidar, e aquilo desagradou a Deus. Aquilo irou a Deus, e a Bíblia diz que Deus matou ele. Não estou dizendo que se você não quer ter filho, Deus vai te matar, tá? É porque lá era uma lei, ele deveria cumprir aquilo, e ele não cumpriu. É o único na história que eu vejo. Mas no contexto da época, todo homem que casava queria ter um filho, porque tinha duas finalidades: ter filhos, dar continuidade à sua linhagem, o seu nome não ser apagado da história, e segundo, a mão de obra no trabalho também. Por isso que eles tinham muitos filhos, porque vivia disso naquela época. Então, com certeza, Abraão sonhava com isso. Abraão não passou a sonhar depois que Deus falou com ele. Abraão já sonhava com isso. Até porque quando Deus vai falar com a gente, normalmente ele já fala daquilo que ele já plantou aqui dentro. Ele não vai inserir algo novo, já está aqui, daí ele vai falar com você. Então Abraão tinha esse sonho. Não diferentemente de Ana, ele encarava uma dura realidade, o ventre estéril de Sara. Eu diria que ele encarava pelo menos 3 realidades muito aterradoras: o ventre estéril, a avançada, ambos tinham 75 anos de idade. E mesmo que Abraão viveu 175 anos, naquela época a genética humana era parecida com a de hoje. Eles já não podiam mais, pela velhice, mesmo que Sara não fosse estéril, pela velhice já não podia gerar. E a Bíblia vai dizer ainda para você entender, né, para bom entendedor meia palavra basta. A Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 4 que o corpo de Abraão já estava amortecido. Literalmente Abraão, né, você entendeu? Então tinha essas 3 dificuldades. Ele não poderia gerar filhos de forma alguma. Então literalmente Deus fez 3 milagres, né? Então o que acontece? Mas Abraão, querido, quando Deus chama ele, você vai entender que, embora Deus pede depois o filho para Abraão, mas com certeza, porque Ana antes de recebê-la já ofereceu, Abraão foi depois de receber que ele ofereceu. Só que Deus conhece o nosso coração antes mesmo de nós fazermos. Então quando Deus fala com Abraão, Deus já sabia que lá na frente ele ia pedir o filho, e Abraão não ia negar. Então o sonho de Abraão iria glorificar a Deus. Então Abraão enfrentava essa realidade, tinha um sonho, porque ele queria gerar um filho, ele queria ter uma descendência, e Deus também queria gerar um filho e queria gerar um povo. Porque quando você lê Mateus, na genealogia de Mateus, você vai ver que, se você analisar, queridos, por onde começou a humanidade de novo? Foi por Noé. Agora, por que Mateus não começa por Noé? Começa por Abraão. Diz que Jesus é filho de Abraão. O povo judeu até hoje se reporta a Abraão como pai. Por quê? Porque Deus de fato alinhou o seu sonho com o sonho de Abraão. Abraão queria gerar um filho, Deus também. O filho que esmagaria a cabeça da serpente, milhares de anos depois. Abraão queria gerar uma descendência, Deus também. O propósito de Deus ter chamado Abraão foi para gerar um povo exclusivo dele. Então o sonho de Abraão se alinha com o sonho de Deus. Então, para nós encerrarmos, esses 2 pontos eu quero que você entenda. Esses 3 pontos, melhor dizendo. Primeiro, precisa ter fé. Porque enquanto você não tiver fé, você vai estar vivendo um sonho, uma realidade totalmente diferente. E vai ter um universo tão grande de separação que você não vai conseguir chegar onde você quer. Então você precisa preencher esse vácuo, esse vazio, com fé. Segundo ponto, o teu sonho tem que se alinhar com o sonho de Deus. Precisa se alinhar. Como é que vai se alinhar? Você buscando a direção de Deus. Talvez o sonho que você tem é de Deus, mas talvez a forma com que você quer viver não é de Deus. Você precisa buscar essa direção de Deus. E o terceiro ponto, quando isso acontecer, você já tem que ter no seu coração que isso vai glorificar em primeiro lugar a Deus. Não é apenas para o teu benefício, é para glorificar a Deus. Deus deu um filho para Ana,
Sim, mas não foi só para Ana, foi para Israel. Para Israel ele deu um juiz, um sacerdote e um profeta, e um dos melhores. Deus deu um filho para Abraão, mas não somente para Abraão. Deus, através de Isaac, gerou uma nação. Deus realizou o sonho de Abraão, mas não apenas, que legal, Abraão tem um sonho, deixa eu fazer a vontade dele. Não, para que através de Abraão, todas as famílias da terra fossem abençoadas. Então, quando nós executamos esses 3 propósitos na nossa vida, queridos, eu tenho certeza que o sonho que você tem vai mudar a realidade que você vive, vai converter a realidade, vai fazer ela aceitar Jesus, vai converter a realidade na realidade que você espera, porque esta é a vontade de Deus. Quais são os pensamentos de Deus? Pensamento de paz, não de mal, para dar o fim que esperais. Este é o planejamento de Deus, só que ele precisa estar alinhado dentro desses 3 propósitos. Amém? Os irmãos entenderam? Sim. Então tá bom. Vamos se colocar de pé então, vamos estar orando. Que você possa sonhar, eu espero que você sonhe. Deus gosta de pessoas que sonham. Amém? José também, querido, eu não citei José aqui, mas Deus não fez tudo aquilo na vida de José apenas para ele. Que legal, José é um menino bom, ficou 13 anos preso, não murmurou, foi caluniado, não reclamou, vou fazer ele governador do Egito. Não, você vai entender que o próprio José entende depois, que o propósito de Deus ter colocado ele naquela posição era para salvar a família dele, porque se não José está no Egito, a família dele iria morrer de fome. Então, nós precisamos entender que precisa ter um propósito coletivo, aquilo que nós sonhamos e aquilo que queremos realizar. Vamos orar neste momento. Senhor Jesus, Pai querido, eu acredito que a Tua igreja é uma igreja de sonhadores, Pai. E tem sonhos, Pai querido, que provavelmente são sonhos pessoais, mas muitos de nós, Pai querido, temos tido sonhos coletivos, Pai, principalmente referente à Tua obra, Pai. O meu pedido nesta noite, Pai querido, é que acima de tudo o Senhor continue gerando fé no nosso coração, porque sem a fé, Deus querido, nós não vamos chegar à realização deste sonho, ainda que ele seja do Senhor. A Tua palavra diz, Pai querido, que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. É desejo do Senhor, Pai querido, não plantar apenas algo em nós, mas também realizar e fazer muito mais do que aquilo que de repente estamos sonhando. Mas precisa haver um poder que opera em nós, e esse poder é a fé, Senhor Deus. Por isso eu uso como base Lucas 17:5, pedindo: acrescenta-nos a fé, Pai. Quem sabe, Pai querido, entre o sonho e a realidade que nós queremos, tem havido, Pai querido, um vácuo, Pai querido, tem havido um espaço muito grande, Pai. Eu quero pedir ajuda-nos a preencher com a fé, Pai, de forma, Pai querido, que não vivamos apenas na esperança para o dia de amanhã, mas muitos de nós, Pai querido, possamos viver já pela fé os sonhos realizados, possamos viver já pela fé, Pai querido, os sonhos concretizados na nossa vida, Pai. Deus, eu peço em nome de Jesus também, que o Senhor nos ajude, Pai querido, para que esse sonho, Pai, esteja totalmente alinhado ao seu propósito, pois a Tua palavra diz que as coisas cooperam para o bem não apenas dos
jamais